Bom dia, bom dia, bom dia para você. Que bom que estamos aqui. Que bom que você está aí. Hoje é um dia especial. O Senhor nos alegra com o nosso fôlego de vida. Ele nos alegra porque nos permitiu acordar mais uma manhã. Ele nos alegra porque nos deu a oportunidade de fazermos diferente hoje. Temos a oportunidade de mudança, a oportunidade de transformação, a oportunidade de reconstrução. Então somos felizes, estamos felizes, agradecendo a Deus por todos os dias, por todos os feitos, por tudo aquilo que o Senhor nos faz. Então estamos contentes na presença do Senhor nessa manhã. Oh glória! Segunda-feira maravilhosa, dia 4 de agosto, iniciamos aí já um novo mês, estamos no dia 4 do novo mês, agosto, um mês que é cheio de alegrias, cheio de bondades de Deus. Temos o tempo oportuno para mudanças, para transformações. Hoje é um dia especial. Coloque a mão no seu coração onde você estiver e diga assim: hoje é um dia especial. O Senhor me permite viver o melhor. O Senhor me permite viver o melhor dessa terra. E nada pode mudar os planos do Senhor na minha vida. Oh glória, que maravilha, mais um dia da nossa campanha. Estamos nos entregando a essa campanha, esperando que o Senhor restaure todas as nossas estruturas. Campanha Restaurando as Estruturas, baseado no livro de Neemias. Então vamos estudar todo esse livro de Neemias. Estamos hoje no capítulo 5, versículo 10 em diante. E todos os dias trazemos uma palavra em cima desse livro. Compartilhe com alguém que precisa desta palavra, com alguém que precisa ser reconstruído, restaurado, edificado na presença de Deus. Precisamos de Deus em todo o tempo. Precisamos do poder soberano do Altíssimo em todo o tempo. Necessitamos da graça do Senhor em todo o tempo. Por isso nos alegramos nessa manhã de estarmos na sua presença. Tome aí a sua Bíblia, a sua bússola, a sua palavra. Capítulo 5, versículo 10 em diante vai dizer assim: também eu, meus irmãos e meus moços, retomaremos o dinheiro da vossa usura e compraremos grãos. Vamos acabar com tudo isso. Restituí-lhes, pois, hoje mesmo os campos e as oliveiras, as suas vinhas e as suas casas, e acrescentai a 100ª parte da prata, do trigo, do vinho e do azeite que deles exigistes. Então disseram: nós lhes restituiremos e nada mais demandaremos deles, e faremos assim como nos dizes. Depois chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa promessa. E sacudindo as bordas da minha vestimenta, disse: assim sacuda Deus da sua casa e do seu labor, e todo aquele que não cumprir esta promessa, assim seja sacudido e despojado. E todo o povo disse: amém. E louvaram ao seu Jeová, e o povo fez conforme esta promessa. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vimos ontem que havia fome no meio do povo de Jerusalém. Havia muita fome. E eles queriam e fizeram empréstimos, venderam terras, venderam o que tinha, e o pior, queriam colocar as filhas e os filhos na servidão. E aqui Neemias chama o povo a si. Só que quem estava fazendo esse tipo de situação eram os nobres de Jerusalém. Eram aqueles que tinham posses, eram sim aqueles que tinham como emprestar dinheiro ao povo para que eles pudessem sobreviver. Então, e aqui eles não estão condenando o empréstimo de dinheiro, estão sim condenando o juro cobrado. Aquilo que fazia com que eles ficassem ainda mais pobres, que eles não tinham condições de pagar. Então a lei é que permitia o empréstimo, mas não permitia a usura, a ganância, querer tomar mais do que era devido, querer juros exorbitantes, fazendo com que o povo estivesse sem nada, passando fome.
Então Neemias se levanta e vê aquela situação. E Neemias vai falar, faz uma assembleia, reúne pessoas, faz uma assembleia e fala com eles. Neemias fala: restituí-lhes, ou seja, devolva, entregue de volta aquilo que lhes pertence. Entregue de volta os seus campos, as oliveiras, as suas vinhas, as suas casas, e ainda assim acrescentai a 10ª parte daquilo que vocês tomaram deles. Acrescentai a 10ª parte da prata, do trigo, do vinho, do azeite que deles exigistes. Ou seja, tudo aquilo que você pediu deles, você vai devolver a eles. Tudo aquilo que você tomou deles, você vai restituir a eles. Aqui estava sendo cumprido o ano sabático, a lei do ano sabático, que a cada ano sabático se tinha esta lei, que você tinha o direito, né, de ser restituído, o escravo de não ser mais escravo, de ser devolvido a seu dono também, o direito da restituição. Isto acontecia a cada ano sabático. Então aqui nós vamos ver que Neemias está colocando em prática uma lei do ano sabático no livro dele, no versículo 11, está dizendo, falando sobre a restituição. Então nessa manhã que nós nos apegamos a esta palavra da restituição, eu quero decretar sobre a minha e a sua vida tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que alguém tomou de nós, tudo aquilo que se foi, que nessa manhã, a partir desse dia chamado hoje, seja nos restituído, e ainda com uma 100ª parte daquilo que nos foi tomada, ainda com uma 100ª parte. O que significa isso? Ainda com juros. Ainda com juros nós vamos receber ainda mais do que aquilo que nos foi tomado, porque o que vem de Deus vem sobejando, o que vem de Deus vem sobejando sobre as nossas vidas. Então nós temos que tomar essa palavra como palavra de ordem para nós nessa manhã, que nós vamos receber a restituição daquilo que se perdeu. Eu quero falar para você que perdeu coisas, você que perdeu coisas na sua vida, assim como dons na sua vida, você que está com os dons enterrados, você que está com a vida espiritual enterrada, que não está de pé, que não está fazendo funcionar aquilo que Deus te deu. Nessa manhã eu quero decretar pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus, nós temos este poder de chamar o nome de Jesus para nós e decretar na vida de outro que seja restituída na sua vida tudo aquilo que se perdeu. Levanta sua mão aí, é uma questão de fé, que seja restituído tudo que se perdeu, que seja restituído moradias, casas, trigos, que seja restituída vinhas, tudo aquilo que se perdeu, oliveiras, campos, tudo que se perdeu na sua vida, que seja restituído nessa manhã. A palavra de hoje é restituição, glória. Então diz assim: então disseram, nós lhes restituiremos e nada mais pediremos. Faremos assim, como nos dizem. E depois dessas situações, Neemias chama os sacerdotes, chama aqueles que eram responsáveis daquele lugar, os sacerdotes responsáveis do templo, responsáveis de cumprir com a promessa que o povo estava fazendo, que os nobres estavam fazendo. Eles fizeram uma assembleia e Neemias pegou eles e disse: agora vocês vão restituir tudo que vocês tomaram do povo. O povo estava empobrecido, estava pobre, estava passando fome, porque os nobres que tinham dinheiro emprestavam e tomavam com usura, acrescentavam juros exorbitantes que não era legal, que não era legalizado. Então aqui nós vamos ver que Neemias se levanta para em prol do povo e pede que seja restituída. E Neemias não obrigou, mas Neemias pediu com veemência, com firmeza da parte de Deus. E o povo aceitou, e os nobres aceitaram. E diz que eles disseram: assim faremos, assim nós vamos fazer, nós vamos restituir o povo, nós vamos devolver. Então quando há uma assembleia, há uma comunhão, há um lugar onde as pessoas dizem amém, aonde houver, diz a palavra do Senhor, 2 ou mais, ali o Senhor se faz presente.
E quando o Senhor se faz presente, existe comunhão. Quando o Senhor se faz presente, existe decretos sendo formados. E aqui é um decreto, mais ou menos, que está acontecendo da parte de Neemias. Ele decretou que fosse devolvido os bens para aqueles que tinham sido tomados e que também fosse devolvido ainda mais um dinheiro para ajudá-los pela 100ª parte do que eles cobravam. Então, assim, se eles cobravam muitos juros, eles teriam que devolver em muito também. Que veio sobre eles a obrigação de fazer para os outros o que tinha sido feito, o que ele tinha feito para os outros. Então nós vamos entender aqui nessa manhã que a lei do retorno, aquilo que nós fazemos para o outro, aquilo também vem para nós, para fazermos para o outro novamente. Então nós vamos entender que Deus está trabalhando na nossa vida. E Deus quer que nós agimos dessa forma, que não tomamos com usura, que o emprestar é bom. Se a pessoa precisa, é bom emprestar, mas não com juros exorbitantes, nem com juros, porque os juros que é o pecado. É ali que o Senhor não se agrada dos juros. O Senhor não se agrada dos juros exorbitantes sobre a vida daquele que já não pode pagar. Se ele já pede emprestado é porque ele já tem necessidade. Então, se queremos ajudar, que nós possamos emprestar com amor e receber o capital. Emprestar com amor para que ele possa se levantar. É esse o interesse do empréstimo. Mas hoje nós mudamos esses interesses, que nós queremos ficar ricos, ganhar dinheiro emprestando dinheiro. Então nisso não faz parte da lei de Deus. E aqui vai dizer ainda que após isso Neemias fez um símbolo, uma simbologia. Tomou as bordas das suas vestimentas, que era onde estavam os bolsos, as bordas da vestimenta de Neemias, ele sacudiu e disse: assim sacuda Deus da sua casa que não cumprir isso. Assim sacuda Deus do seu quarto, da sua casa, da sua moradia, e seja sacudido e despojado quem não cumprir essa palavra. E todo o povo disse amém. E diz a palavra do Senhor, que o povo fez segundo a sua promessa, cumpriu a promessa. E eu e você cumprimos a promessa que temos feito ao Senhor, e eu e você temos cumprido a promessa que Deus nos demanda todos os dias, e eu e você temos cumprido a promessa que o Senhor coloca no nosso coração. Na hora do aperto nós prometemos, na hora do aperto nós fazemos votos, prometemos, nos entregamos, e de repente depois nós dizemos amém, e depois nós esquecemos da promessa. E aqui o povo cumpriu, e Neemias fez uma simbologia que seria sacudido todo aquele que não cumprisse, despojado e sacudido, ou seja, ele perderia tudo. Mas seria Neemias que tirasse? Não, quem tiraria seria Deus, porque ele fez uma promessa com o nome de Deus, seria sacudido e despojado, porque ele era uma liderança ali naquele lugar, ele era um governador, ele era um líder daquela nação naquele tempo. Então nós vamos entender que um líder tem um poder de abençoar e de amaldiçoar o seu povo. Um líder tem o poder de colocar diante do povo tudo aquilo que é necessário. O líder tem o poder de fazer o povo seguir o caminho como deve ser. E o líder tem o poder também de fazer o povo prometer. Veja que aqui eles cumpriram a promessa. Isso foi uma bênção no povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém foi restituído. O povo de Jerusalém não foi mais despojado. O povo de Jerusalém era o povo humilde, era o povo trabalhador, era o povo que estava construindo as muralhas, era o povo que estava colocando a mão na massa. Veja que muitos nobres não quiseram colocar a mão na massa da reconstrução, só que eles estavam defraudando este povo, estavam tomando deles. Então nesta manhã eu quero dizer para você, a palavra é restituição. Deus quer restituir, Deus vai restituir tudo aquilo que se perdeu na minha e na sua vida. Recebe essa palavra nessa manhã, dá glórias ao Senhor e recebe a restituição da parte de Deus, em nome de Jesus. Até amanhã.